A primeira vez que eu tentei dar eu desmaiei. Exatamente, foi desse jeitinho, assim, sem tirar nem pôr das minhas palavras. Essa história aconteceu ano passado. Eu já estava namorando com o meu atual namorado fazia um ano passado, quando isso aconteceu. E ele não tinha sido o meu primeiro com relação a relações, né? Mas, eu nunca tinha feito ali pela parte de trás. Isso era uma coisa que ele sabia. Quando nós conversamos sobre isso, ele perguntou se eu tinha vontade, se eu tinha curiosidade e tal. E eu falei pra ele que eu não tinha vontade, não tinha curiosidade, não tinha nada. Porque era uma coisa assim pra mim absurda, sabe? Eu ouvia outras meninas falando o quanto doía e eu não tinha a menor curiosidade, a menor vontade de experimentar. E assim, meu namorado nunca me pressionou nesse sentido, sabe? Ele sempre falava pra mim que não, que tudo bem, que se eu não queria, tava tudo bem, que se eu não quisesse, tava tudo certo. E ele nunca foi de me pressionar. Ele não falava sobre isso comigo, nem nada. Ele me respeitava muito nesse sentido. Só que o que acontece? Eu tinha umas amizades erradas nessa época, e as meninas sempre falavam pra mim, olha, porque se tu não fizer isso com teu namorado, ele vai te trair. Porque se tu não fizer isso com ele vai arrumar outra que faça, porque os homens gostam disso. E elas ficavam enfiando isso muito na minha cabeça, falando, sabe? E eu me deixei ser influenciada por elas, porque eu comecei a pensar, poxa, é uma coisa que ele já fez, ele deve gostar, e se eu não ceder pra ele, ele vai atrás de outras pessoas, ele vai me trair. Como se isso definisse, né, quando a pessoa vai te trair ou não. Então eu comecei a puxar esse assunto com ele e ele falava pra mim, não se preocupa com isso, se você não quer tá tudo bem, não se preocupa. O meu namorado falava pra mim não me preocupar, mas eu me preocupava, sabe? Então eu ficava com medo de que se eu não fizesse aquilo, que ele ia atrás de outra pessoa. Até que teve um dia que eu falei assim, não, eu vou tentar. Isso foi no dia dos namorados do ano passado. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Porque assim, tem muita mulher que fala que não gosta, que dói, que isso e aquilo, mas também tem muita mulher que diz que gosta, que é uma questão de você se acostumar, é uma questão de você relaxar e tal. Aí eu pensei, não, eu vou tentar. Cheguei com ele e falei, olha, eu quero tentar. Aí ele ficava, tipo, ele me olhava, tu tem certeza disso? Não precisa fazer. E eu, não, eu tenho certeza, eu quero tentar. Tava naquele fogo de que eu quero tentar. Beleza, gente, fomos pra tentar, né? No dia dos namorados nós fomos pra um motel e tal. Só que assim, eu tava muito, mas muito nervosa. Gente, você não tem noção. Eu tava muito nervosa. Nervosa no ponto de eu pegar assim, minha mão tá tremendo de tão nervosa que eu fiquei, porque eu tava com medo. E ele percebeu que eu tava nervosa, e ele falava pra mim, não, a gente deixa pra outro dia, E eu, não, eu quero tentar. É porque, como é a primeira vez que eu vou fazer, é normal, tô nervosa, né, e tudo, vai dar certo. Aí ele, tá, tudo bem, só que, gente, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que na hora que ele mal encostou a cabeça, mal encostou, a minha pressão despencou e eu apaguei. Eu acordei no hospital. O meu namorado tava do lado assim, sentado na minha cama, desesperado, chorando. Ele falava que ele tinha me matado. E eu tava apagada. Nisso, quando os médicos foram perguntar, né, perguntaram pra ele o que tinha acontecido, ele teve que explicar, começaram a achar graça, as enfermeiras acharam graça, tudo porque, tipo, não, ela só ficou muito nervosa que a pressão dela despencou, não aconteceu nada, foi só uma queda de pressão. E aí, quando eu acordei, que ele me contou, ele falou que as enfermeiras riam dele, gente, olha, o rapaz tava passando mal de nervoso, ele tava com medo de ter feito alguma coisa comigo e as mulheres rindo dele, pra vocês verem o tipo de profissionais que nós temos por aí, né. E ele tava super nervoso, porque ele pensava que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas não. A minha pressão simplesmente caiu. Eu fiquei tão nervosa com aquela situação que a minha pressão caiu e eu desmaiei. Mas no final, não tinha acontecido absolutamente nada. Foi puro nervosismo. Assim, na hora eu fiquei muito constrangida, né? Quando eu tava ali no hospital, que eu sabia que as pessoas sabiam o que tinha acontecido, eu tava super constrangida. Ele também tava super envergonhado. E a gente foi pra casa. E eu pedi desculpas, né, pra ele por conta disso. Ele falou que eu não precisava pedir desculpas nem nada do tipo, que tava tudo bem. Que, enfim, essas coisas acontecem, né? E aí, hoje em dia, óbvio, quando a gente lembra dessa situação, a gente acha graça, né? A gente acha engraçado e tudo, porque foi, olhando agora, é uma situação engraçada. Mas no dia foi algo realmente muito constrangedor. E se vocês querem saber se eu já fiz? Já. E acabou acontecendo de uma forma muito natural. Por quê? Depois desse dia, a gente conversou e ele falou, olha, não vamos mais fazer, tá tudo bem. E eu decidi que eu não ia fazer. Mas houve outras ocasiões onde não foi planejado, onde eu fiquei tão relaxada que eu decidi tentar e no final acabou dando tudo certo. Então, meninas que de repente querem tentar,